Olá pessoal, então vamos iniciar fazer um curso voltado para quem vai fazer os concursos das polícias aí dos estados que vão ser lançados no ano que vem, na sua grande maioria. Essa primeira aula eu vou falar para vocês sobre as necrópsias facultativas e obrigatórias e qual órgão que faz competência de qual órgão fazer cada uma delas. Então vamos lá. Existem dois tipos de necrópsia: facultativas, que não são obrigatórias, e as obrigatórias, que devem ser feitas, né? Independente da vontade do familiar, das autoridades, é obrigatório fazer. Nessa aula nós vamos falar isso. Então, quais são as mortes, os tipos de mortes que devem ser feitas as necrópsias obrigatórias? São elas, elencadas aí. As mortes de causas externas, as inúmeras vítimas de suicídios, acidentes, mais variados tipos de homicídios, incluindo até aborto criminoso, infanticídio, está no Código Penal, artigo 123 no infanticídio, e o 124, 125, 126, o aborto criminoso provocado com a anuência ou não da gestante. E as mortes suspeitas em cadáveres já em estado de putrefação, para avaliar um possível erro médico nos presidiários que morreram em casos de detenções, presídios, e nas mortes em repartições públicas ou em vias públicas a esclarecer, né? Então o número 1 e o número 2 aí, elencado, são mortes de competência médico-legal, vai para o IML. Já o número 3 é obrigatório também fazer nas mortes naturais de causa não esclarecida, sem assistência médica, né? Que morreu, por exemplo, em casa, sem nenhum sinal de violência, só que não se sabe o motivo. Então é obrigatório fazer, mas a competência fica a cargo do Serviço de Verificação de Óbito, tá? E isso tudo é importante, é interesse público e também baseia em as estatísticas de segurança e saúde pública. E quando ela é facultativa, ou seja, não obrigatória, nos casos que já se sabe a causa da morte, porém o médico que atendeu precisa de um exame anatopatológico ou para pesquisa científica ou para certificado diagnóstico, né, com certeza, ou naquele paciente que está fora do ambiente hospitalar, mas já se sabe que é portador de doença, de algum mal oncológico, algum problema de saúde já previamente sabido, né? E também quando a família deseja, né? Aí, se a família quiser que seja feita a necrópsia, pode ser feito facultativamente, né, por profissionais habilitados. Requer um termo de consentimento assinado pelo responsável legal do cadáver ou por um ente familiar, certo? E aí é feito facultativamente em ambiente hospitalar que tem uma área, um serviço ali próprio para necrópsia. Então, resumindo, o que é importante ficar na cabeça? Que as necrópsias elas podem ser facultativas ou obrigatórias. As facultativas é para dirimir alguma dúvida ou para confirmar um diagnóstico anatomopatológico. Requer termo de consentimento assinado pelo familiar. Ok? Pode ser feito em ambiente hospitalar. Já a obrigatória, ela é feita pelo SVO nos casos de mortes naturais, sem causa determinada ou sem assistência médica. E nos casos de mortes de causa externa, violenta, por suicídio, homicídio ou acidentes, causas suspeitas, né, é feita a competência pelo Instituto Médico Legal. Então, é isso que acho que é importante, muita gente não sabe, e o que vai diferenciar talvez a sua aprovação em algum concurso que você vai prestar que caia medicina legal. Isso é muito importante ficar em mente e ter o raciocínio claro na nossa cabeça, tá? Então,
Então, essa é a primeira parte da aula e muito importante. Quem são os órgãos responsáveis e os profissionais responsáveis por realizar as necrópsias? As necrópsias obrigatórias de causa externa violenta fica a cargo da Secretaria de Segurança Pública dos Estados, junto do Departamento Médico Legal, da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, né, que está vinculado ao Instituto Médico Legal. Então, as mortes violentas de causa externa, mortes suspeitas, toda a Secretaria de Segurança Pública que é a responsável, via IML. Tá? Já as mortes naturais sem assistência médica, de causa ainda não esclarecida, é feito pelo SVO, que aqui no estado de São Paulo, a Universidade de São Paulo, juntamente com o Serviço de Verificação de Óbito da capital e do interior, que regionaliza isso e organiza esses locais que são feitos. Em outros estados, fica a cargo de outras universidades, algumas federais, outras particulares e outras estaduais, que administram esse serviço de verificação de óbitos. Lembrando que o IML é um serviço estadual, o SVO é um serviço municipal. Tá? E os profissionais que realizam são médicos, geralmente legistas ou patologistas no SVO, né, que tenha conhecimento técnico, né, pericial, para fazer esse tipo de exame. Quais são as funções básicas importantes do Instituto Médico Legal? Então, o exame de corpo de delito nos vivos, que é a grande maioria das vítimas que procuram o IML, né, é obrigatório para provar a materialidade do crime, né, fazer o exame de corpo de delito. Isso está no Código do Processo Penal, artigo 158, 159, 60, 61, 62, está tudo lá, no CPP. Tá? Além do mais, a tanatologia médico-legal, né, juntamente com a cronotanatologia, né, para estimar o tempo de morte e a causa da morte desses modos violentos aí, ou suspeitos. Okay? Então, essas são as funções básicas do ML. Já nas causas externas, como eu disse, e nas mortes suspeitas, como vocês veem nesse slide, né, cadáveres já putrefeitos, em avançado estado de putrefação, nas mortes em vias públicas, nos presidiários. O ML é responsável por executar a necrópsia. O médico legista preenche e assina a declaração de óbito, elabora um relatório final que é encaminhado para a autoridade policial, delegado de polícia, e depois para a autoridade judiciária, o juiz de direito e o promotor de justiça, que fazem essa segunda análise já no fórum. E o médico, por consequência, responde os quesitos oficiais em todo o território nacional. São 4 quesitos oficiais elencados no exame necroscópico, e nas exames corporais são 5, nos exames sexológicos são 7 ou 8, né, quesitos oficiais. Isso em toda a área nacional de abrangência do Ministério da Saúde, do Ministério da Segurança Pública. Okay? Então, é responsabilidade do médico também responder os quesitos. E aí tem uma questão polêmica. Como que eu sei diferenciar uma morte súbita de uma morte suspeita? Porque muitas vezes a morte súbita é uma morte natural, já a morte suspeita não. Ela deve ser investigada por menor. Nesse caso, a súbita é uma morte inesperada de uma pessoa previamente saudável, que não tenha doença nenhuma conhecida e de repente morre, como é o caso de um jogador de futebol, que eventualmente acaba morrendo dentro de campo. Então ele era previamente saudável, rígido, e acabou falecendo. Isso é uma morte súbita. Né? Já a morte suspeita não. É aquela que, mesmo após a investigação cuidadosa das circunstâncias do óbito, ainda há dúvida se realmente ocorreu de modo violento ou se foi morte natural. Né? Isso varia muito de acordo com o local encontrado do cadáver, das circunstâncias, do estado de encontro desse cadáver, né? Tudo isso levanta suspeição para a continuidade da investigação.
Desculpe. Então, toda morte súbita, a priori, seria suspeita, mas só deve ser investigada se houver motivos reais de suspeição e não só suposições vagas, né? Realmente há suspeição, então deve ser investigado. Se não há, acaba por aí. Okay? A medicina legal, diferentemente do que muita gente, a grande maioria das pessoas acha que a medicina dos mortos só lida com o morto, é um erro grosseiro isso. É desconhecimento técnico e teórico das pessoas que não conhecem como funciona o Instituto Médico Legal. Porque a grande maioria das vítimas, né, dos pacientes, entre aspas, que procuram o IML, são sim vivos, pessoas que sofreram acidente, foram abusadas sexualmente, foram agredidas, brigas, etc. Né? Então, a maior parte, a grande maioria, é de pessoas vivas, né? Reservando uma pequena parte aos mortos. Já o Serviço de Verificação de Óbito, ele é também de utilidade pública, responsável, competente para a declaração de óbito das mortes naturais, sem causa definida, sem assistência médica, né? Então, o médico do SBO, seja um patologista, seja uma outra especialidade que ali está fazendo o papel de médico legista do SBO, ele tem que preencher e assinar a declaração de óbito também, elaborar um relatório final e esclarecer, eventualmente, quesitos judiciais, se porventura ocorrerem. Essa lei, número 5452, de dezembro de 86, aqui no estado de São Paulo, reorganiza os SBOs, né, e dá algumas competências, deixa claro, no intuito de esclarecer a causa da morte, em casos de óbito mal definido, por doenças ainda não esclarecidas, ou sem assistência médica, né. Faz necessárias algumas comunicações à Fundação, o Sistema Estadual de Análise de Dados, SEAD, e quando solicitado a outros órgãos interessados, após exames complementares, pode ser modificado ou completado o diagnóstico da causa básica da morte, né? Então, a causa básica da morte também tem uma lei federal de número 11.976, de julho de 2009, que no seu parágrafo 4º, no artigo 2º, fala que para a identificação das doenças deve ser usada a classificação internacional das doenças, o CID, né? Baseado na Organização Mundial de Saúde, certo? Salvo definição alternativa emanada pelo SUS. Então, são leis que estabelecem o funcionamento e como descrever as causas básicas das mortes. Então, veja, esse é um modelo em todo o território nacional da declaração de óbito. E é assim que o médico responsável por aquela necrópsia tem que se basear para preencher de forma correta a declaração. Ela é dividida em duas partes, né? Aqui no item 6, a parte 1 e a parte 2. Né? Esse é o item 6 da DO. Né? A parte 1 são as causas, a primeira letra aqui, A, é a causa imediata da morte, o que levou realmente o indivíduo à morte. Que na segunda linha, a causa intermediária, e na terceira linha, a causa básica. Tá? Nessa parte 2, são outras condições que são importantes, são significativas, porém não entraram na cadeia acima. Tá? Você escreve aqui. Por exemplo, vou dar um exemplo para clarear o entendimento. A pessoa morreu de infarto agudo do miocárdio, por exemplo. Então, coloca ali, infarto agudo do miocárdio. Na linha de baixo, ele tinha uma cardiomiopatia, né, dilatada ou hipertrófica, coloca aqui na linha intermediária, na segunda linha. E como base, por exemplo, ele tinha uma insuficiência cardíaca congestiva, já de base, né? Então coloca aqui como causa básica. Então, o que levou a causa básica é onde tudo começa, que levou a cardiomiopatia dilatada, e essa cardiomiopatia dilatada levou ao infarto agudo, que foi a causa imediata da morte. Como causas, outras condições não significativas, que é colocada na parte 2, por exemplo, uma hipertensão arterial sistêmica, coloca aqui, ou alguma outra comorbidade
o indivíduo era dislipidêmico, diabético, ou tinha alguma outra doença, ou era muito idoso, também coloca aqui como causas que são significativas, porém não entraram na cadeia acima. Entenderam? Então é assim que é o preenchimento mais correto da declaração de óbito. Tem um manual de instruções, né, para o preenchimento da DO, que eu vou mostrar mais à frente também. Essa declaração de óbito, tem 3 vias. A primeira via, a branca, ela fica aos cuidados, depois do preenchimento da assinatura pelo profissional responsável, ela fica aos cuidados da Secretaria de Saúde, que vai mandar posteriormente ao Ministério da Saúde. A via amarela já vai ser entregue para os familiares da vítima e vai ser registrado o óbito dela no cartório de registro civil. E a via rosa, por sua vez, vai ficar no estabelecimento que emitiu, seja no hospital, seja no SVO, seja no IML. Tá? Fica no estabelecimento emissor. Essas eu deixo como leitura obrigatória aí, eu acho que de aprofundar esse conhecimento, esses 2 manuais, um do Ministério da Saúde e outro do CRM aqui de São Paulo, que fala sobre a declaração de óbito, o correto preenchimento e a importância ética e jurídica do atestado de óbito. Ok? Então, eu agradeço a atenção. Por enquanto é isso. Essa primeira nosso bate-papo, eu fico por aqui. Um abraço e até mais.